Bom dia, hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde aqui na nossa live. A gente continua com o tema: o que te impede de ter sucesso na massoterapia. A nossa ideia a partir de agora é realmente fazer com que você consiga se desenvolver, da gente tentar te ajudar de alguma forma, onde você tem ali uma possível falta, né? E tentar desenvolver isso. Então essa é a ideia que a gente tem, que a gente precisa trabalhar. E dentro dessa questão do sucesso, bom dia, Simone. Então, bom dia, Juliana, também. Então, enquanto o pessoal vai estar chegando, vai estar entrando aí, a gente vai conversando, tá? Como fica gravado, lembrando que a ideia é fazer com que vocês também conversem comigo para que eu consiga ajudá-las, né, realmente no que vocês estão precisando, tá? Tem alguma questão que você queira discutir comigo, Simone, considerando que você está aí já comigo? Hein? Pode estar mandando para mim, tá? Existem vários motivos, mas a minha ideia agora, a partir de agora, é tentar direcionar um pouquinho mais para a dificuldade que cada um está tendo. Então, eu gostaria que as pessoas assim entrassem realmente em contato, né? Mandassem a dúvida, nem que você ache que seja muito específico, tá? Independente disso ou não, porque a partir disso a gente vai desenvolvendo um raciocínio, né? Nem sempre eu mesmo sei logo de cara o que a gente vai ter que abordar ou tudo mais, mas você vai ter que pensar em alguma coisa. Você vai ter que procurar entender, né, essa falta ou esse fator que está impedindo de você ter sucesso. A gente tem que trabalhar em cima disso, tá bom? Enquanto isso, a gente vai discutindo os temas gerais, né, aqui na nossa live de hoje. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho a respeito de algo que muita gente questionou lá, em relação ao fato que dificulta ali o sucesso, tá? Vou ligar aqui um pouquinho mais o ar. Então, o que o pessoal fala que dificulta? A Simone mandou: eu gostaria de saber se eu devo focar muito na teoria da massagem ou na prática. Então, tudo depende. É isso que eu estou querendo dizer, assim, que às vezes é muito específico, né? Eu vou te perguntando, você vai me respondendo, Simone. O quanto que você tem conhecimento de prática? O quanto que você tem conhecimento de teoria? Você já atua há quanto tempo na massagem? Né? Então, essas perguntas são muito importantes você estar respondendo. Lógico que sempre, né, a teoria ela é importante, mas eu particularmente acredito que na massoterapia, o que é importante primeiro? Você ter prática. Então, se você já está há algum tempo atendendo, se você já tem uma boa base prática, se você já atendeu, que nem a gente chutando um número assim, se você já realizou na sua carreira até agora mais de 100 massagens, significa que a sua prática, teoricamente, ela já teria que ter desenvolvida. E o que falta nisso? Às vezes, assim, lógico que não quer dizer isso, que sua prática esteja perfeita, que esteja boa para você conquistar os seus clientes, tá? É aquilo que eu estou falando para os alunos hoje em dia. Tem muita gente focando em quê? Focando em conquistar clientes, atrair clientes. Só que se você não tem uma boa base, uma boa técnica, né, você não vai conseguir fazer o quê? Converter esses clientes em clientes fixos. E aí eles vão vir uma vez e depois não voltam mais. E nem vão indicar outras pessoas. Entendeu? Então isso acaba dificultando. Então você me respondeu aqui, ó, Simone. Eu tenho pouco conhecimento dos dois. Comecei um curso no ano passado, mas devido à pandemia trancou. Então, o que eu aprendi foi um pouco vendo vídeos e lives. Bacana. É isso que você tem que continuar fazendo, tá? Ainda não atende. Então, com certeza, nesse primeiro momento, eu diria para você o quê? Vamos para a prática. Tá? Você tem que escolher uma técnica, uma sequência, né? Não sei se você chegou a aprender uma sequência completa de algum tipo de técnica. E aí, tanto faz. Pode ser
drenagem, pode ser massagem relaxante, pode ser shiatsu, pode ser da quick massage, pode ser da reflexologia podal, qualquer uma. Lógico que eu sempre digo, as que têm mais saídas são a massagem relaxante. Na minha clínica, aqui no caso, e eu acredito que boa parte do mundo, a massagem shiatsu corporal de 1 hora e também a drenagem linfática. Então essas 3 técnicas, né, elas são campeãs de audiência, tá? Então se você gostaria de começar a atender numa técnica que abrange melhor, né, um mercado, eu pensaria em uma dessas 3 técnicas para você começar a trabalhar. E lógico que mais popular de todas, que é a massagem clássica, que é a massagem relaxante, não existe, tá? E aí você vai ter um mercado bem amplo para você estar atuando. Então pega essa sequência, se o professor deu para você lá uma sequência no curso, se ele conseguiu pelo menos passar uma sequência completa ali no curso, tá? Para que você consiga treinar essa sequência. Não sei se você tem aí algum parente, amigo, próximo, que esteja se cuidando também, que você possa ali trocar massagem, né? Não trocar, que você possa oferecer o seu atendimento, o seu serviço, para que você possa se desenvolver, para que você possa praticar mesmo. Então essa é a ideia. E será que você consegue? E aí, o que eu sugiro é o seguinte, você teria que se programar para fazer pelo menos uma sessão, um atendimento por dia, no mínimo isso, tá? Um atendimento por dia durante ali pelo menos 14 dias, tá? Isso vai fazendo com que você crie um hábito melhor, né, da prática, para que você consiga memorizar a sequência, para que você consiga treinar realmente ali como que você vai fazendo as transições de posição. Então você está ali fazendo o pescoço, está fazendo as costas, depois você vai para o ombro, você vai para o pescoço, como que você volta para ir para as pernas. Esses detalhes também são importantes, no sentido de deixar a sua massagem mais harmoniosa, mais equilibrada, tá? Então isso é fundamental, isso vai ser bem bacana, tá? Então, não sei se você entendeu, Simone, mas essa é uma ideia. Então, no começo, já que você não começou, você não atende, o que você vai fazer? Você vai praticar. E você vai fazer uma sessão, né? Aprender a sequência, tá? Você coloca ali no papel a descrição da sua sequência básica. Assim, provavelmente no curso que você fez, seu professor, se ele não passou inteiro ainda, ele vai passar. De repente, você pede para ele. E aí você vai combinar com alguém, um amigo, um parente, marido, esposo, filho, né? Criança, se ele tem ali, a partir de 10 anos, e você conseguir fazer ele parar quieto ali, deitado por um tempo, dá para você praticar também. Nem que você tenha só meia hora do dia. Meia hora do dia você vai lá e faz uma sessão de meia hora. Meia hora, geralmente, a gente trabalha mais essa região das costas, tá? Porque a região das costas é que acumula uma maior tensão. Então a minha sugestão é essa, você pegar e se programar para fazer pelo menos durante 15 dias, ou seja, 3 semanas, não precisa nem fazer sábado e domingo, tá? Mas durante 3 semanas você atender pelo menos uma sequência. Depois disso, você vai já começar a analisar possíveis faltas que você vai encontrar na sua sequência. Por que eu digo isso? Porque aí, como você já vai ter a sequência memorizada na cabeça, de tanto praticar, que você vai poder começar já a fazer uma análise crítica de si mesmo. Pensando assim, nossa, ó, eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali. E aí você vai se dedicando mais a isso. E aí você vai estudando também melhor isso. Então, você consegue direcionar até os seus vídeos no YouTube que você vai procurar. Então, eu vou procurar isso, vou procurar aquilo, vou perguntar para o professor isso, pode estar perguntando para mim também de modo mais direcionado. Porque dessa maneira agora, que nem você me fez a pergunta, e aí eu vou ter que fazer você começar lá na base, fazer você criar essa experiência, você ter essas dúvidas mais direcionadas, porque aí a gente possa fazer com que você consiga entrar na carreira, que você consiga se desenvolver e comece a ter confiança para poder atender os seus clientes, tá ok? Então isso é bacana, né? A ideia é assim, eu sempre falo assim, se você conseguir atender, na verdade, e se você está precisando trabalhar, e se você tem tempo, o ideal até você trabalhar na prática, nesse começo, uma vez numa sessão no período da manhã e pelo menos uma vez no período da tarde.
né? Se você conseguir fazer isso, vai ser perfeito. E aí você vai até acelerar esse processo todo, tá? Então, que nem eu sempre falo para as pessoas, se você realmente está precisando e você está com um tempo ali bacana, né? Não deixe de se dedicar a isso, porque isso vai fazer muita diferença. Isso vai fazer muita diferença. Que nem entre teoria e prática, né? Que foi que você perguntou de novo, só para a gente fechar esse conteúdo, para a gente resumir. Então, eu fico feliz que você entendeu, né? Eu espero que você consiga fazer isso, tá? Depois, daqui 2 semanas, você volta aqui para mim e fala se você conseguiu fazer e como que você tá. E aí a gente vai continuando, né? Nesse processo aí de aprendizado, tá bom? Você vai me mandando outras dúvidas mais específicas, porque aí eu consigo te direcionar melhor ainda, tá ok? Então, pessoal, nesse aspecto, continuando assim, que nem, se alguém tiver mais dúvida, tá? Pode estar perguntando, pode estar mandando, porque aí a gente vai direcionando aqui o conteúdo. Mas o tema base é o que te impede de ter sucesso na massoterapia, tá? E a gente vai discutindo caso a caso. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que os casos, os motivos pelas pessoas, elas são muito variados, né? E que nem eu estava falando aqui hoje, só para dar um exemplo da Simone hoje. Ela me mandou uma pergunta que é muito genérica. Mas quando eu questionei ela um pouquinho melhor, eu consegui entender melhor realmente a dificuldade dela. Porque o que é melhor, teoria e prática? As duas coisas são fundamentais. As duas coisas são fundamentais. Mas existem momentos em que uma coisa sobressai a outra. Porque você concorda comigo, se você não souber nada da prática para começar, não tem nem por que você estudar a teoria. Tá? Você vai embasar o quê? Tá? Então, você primeiro desenvolve ali na prática, e aí depois, com o tempo, você vai agregando cada vez mais conhecimento ali com a teoria. Sempre dentro da questão da teoria, se você puder, junto com esse início, entendendo melhor as contraindicações, tá? Então eu sempre falo, as pessoas têm muito medo de atender, né? Então esse é um outro fator que dificulta ali para o pessoal ter sucesso, que é o medo. Bom, como que a gente consegue superar o medo? Com a prática, então treinando bastante, tendo bastante autoconfiança e estudando as contraindicações das doenças. Então você vai lá assim, procura fibromialgia, tá? Se você atende se muitas pessoas com você procuram fibromialgia, quais são as contraindicações de fibromialgia? E por que você não pode atender isso? E como que eu verifico essas contraindicações, tá? Contraindicações de hérnia de disco. Tudo bem, se você dá uma olhada ali para ver na definição do que é uma hérnia de disco e depois tenta estudar, começando os estudos pela contraindicação da hérnia de disco. Qual movimento é que falta para isso, tá? O que eu tenho que estudar ali para não causar nenhum mal do meu paciente? Porque aí isso já pode quebrar uma das barreiras do medo. Né? Uma das barreiras do medo é essa autoconfiança. Então, se você já tem certeza que você sabe que você não vai lesionar o paciente, que você não vai piorar a condição de saúde dele, então você já está meio caminho andado, né? Então é só ir conversando e trabalhando aquilo que você sabe. Ó, o Oasis Terapia Milenar mandou, hoje para mim é a falta de clientes. Bacana. Agora, essa também é uma questão bem genérica, né? Bem genérica no que eu disse, bem abrangente, assim, né? Hoje, faltar clientes é uma questão muito ampla. Então, vamos tentar focar ali nesse seu problema, né? A Luciane mandou bom dia, Luciane. Então, o Oasis Terapia Milenar. Vamos conversar aqui comigo e vamos falando, assim, o que realmente, né, está acontecendo. Você já atende há algum tempo? Você está no mercado já há algum tempo? Vai mandando aí que a gente vai respondendo, tá ok? Que a gente vai conversando. Se você até quiser solicitar para conversar, é bem bacana, que aí a gente consegue... Sim, isso é uma verdade. Clientes desmarcando por conta da pandemia é um fator que influencia muito. E particularmente eu acho que é um fator que neste exato momento a gente está com muita esperança por causa do aumento da vacinação, né?
está ainda engatinhando, mas já avançou bem, né? Já avançou bacana, mas ainda tem um fator que gera o medo, porque realmente nesse momento, se você pegar o vírus, né, a falta de leitos, de assistência, acaba dificultando mais a sua recuperação. O que eu digo para você é que você, nesse momento, assim, você tem condições de atender os clientes e fazer alguns posts que o pessoal tem feito, né? Parece até clichê, mas não é, né? Alguns posts mostrando como que você está enfrentando essa situação, o quanto que você respeita os critérios, porque muita gente fala que respeita, fala que está obedecendo às normas, que está passando álcool gel, que está usando a luva, que está usando face shield, que está fazendo isso, aquilo, mas não demonstra. Então, se você puder ter alguém para te ajudar neste momento, para fazer um vídeo mostrando assim, quando o cliente entra, se ele limpa o pé, um tapete higiênico com que boa, né, com os produtos que são importantes. A gente usa lá, no caso aqui boa, tá? Então, se você consegue mostrar, você usando que ele esfrega ali o pé, limpa o pé, passa um álcool gel, se você verifica a temperatura do cliente, tá? Então, mostra você verificando a temperatura, depois vai mostrando, né, no atendimento, se você usa um avental ou não. Eu, particularmente, não uso o avental. E o cliente na minha sala, ele pode ou não utilizar a máscara. Eu sempre fico com a máscara. Então, eu atendo o tempo todo com a máscara, tá? Limpo com álcool, no caso ali, na clínica a gente borrifa, não é gel, né? Álcool líquido mesmo, eu borrifo na minha mão inteiro, logo na frente do cliente, antes de começar a atendê-lo, tá? Então, todos esses processos ajudam. Então, se você está tendo dificuldade por causa disso, vamos então fazer algum vídeo, algum material publicando, né? Nem que no começo você não consiga fazer o vídeo, então já vai escrevendo esses textos e publica ali na sua rede social, tá? Manda isso para o grupo de WhatsApp dos seus clientes, tá? Bom, você já fez isso, bacana também, tá? Não tem problema. Vamos continuar trabalhando outros aspectos, tá? Você começa a divulgar ali em relação à ansiedade. Hoje eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho alguns que realmente não estão vindo, desmarcaram, né? Clientes, por exemplo, de 80 anos. Como eu atendo muitos clientes idosos, né? Então realmente a minha agenda deu essa diminuída, abriu um pouco mais de horário. Só que em compensação, essas pessoas mais jovens, mais novas, né? Que eu digo jovem ali de 30, 40 anos, elas estão com um pouco mais de tempo para poder receber a massagem também. Então, isso ajuda você a focar mais nesse aspecto, você fazer aquelas divulgações falando sobre atendimento do alívio do estresse, do alívio da tensão, do alívio da dor, né? Então, esse é o foco hoje, como a gente faz a divulgação. Não adianta você falar que faz a massagem relaxante, tá? E aí todos os efeitos, todos os benefícios, todas as indicações. Não, você vai pegar uma indicação, né, que é a ansiedade, e vai falar como que a massagem consegue melhorar essa ansiedade. Você vai pegar a tensão muscular e vai fazer um post específico como a massagem melhora a tensão muscular, dor muscular, como que a massagem melhora a dor muscular. Então você tenta trabalhar nesse começo, nesse foco também. E aí nem precisa se aparecer muito, né? E eu costumo dizer lá que tem alguns posts hoje em dia que já te ajudam lá no Azarro e no Canvas, nesses aplicativos, que ele já consegue te direcionar com conteúdo nesse sentido, para você conseguir fazer essa divulgação, tá ok? Se você não sabe mexer muito ali, né, no PowerPoint, fazer as imagens, tirar foto, eu sei que isso não é fácil. Eu particularmente, eu tive muita dificuldade nesse começo para conseguir desenvolver e falar com mais tranquilidade, mais naturalidade. Mas quando a gente começa a fazer, né, depois você vai aprendendo e aí vai ficando um pouco mais automático. Eu confesso que eu estou ali aqui agora, né, trabalhando com esses YouTube, fazendo a live. Vocês viram que a live tem o quê? 2 meses só que eu estou fazendo? Pouquíssimo tempo, né, que eu comecei a ter uma frequência mais contínua, semanal, né? E a ideia é lógico, conforme a gente vai conseguindo se organizar, é ter 2, 3 vezes por semana, né? Porque é bacana. É um momento aqui que a gente consegue realmente ajudar melhor as pessoas, né? Dando ali
o feedback já na hora, a pessoa manda dúvida, então isso também é muito bacana. Então essa é a ideia, tá? E você pode trabalhar dessa maneira. Se você já faz tudo isso, tá? Me retorna aqui, Oás, para a gente poder direcionar um pouco melhor ainda essa sua questão, tá? Porque na minha clínica aqui na XZ em Londrina, a gente começou a trabalhar dessa maneira e deu certo. A gente conseguiu atrair mais clientes, tá? E às vezes, assim, lógico, aqueles idosos continuam não vindo, de 80, 90 anos, clientes que a gente costuma atender, eles não estão vindo, mas aqueles de 30, 40 até 50 anos, eles estão vindo até mais de uma vez por semana. E isso acaba cobrindo a agenda, né? Então, como eles têm um pouco mais de tempo, porque eles também estão em isolamento, né? E o isolamento social, ele pode fazer, que nem no meu caso mesmo, a gente consegue produzir até mais em um pouco menos tempo. E aí eu tenho até mais tempo para focar aqui com vocês agora, por exemplo, e mais tempo para ficar com as minhas crianças, que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Uma de 2 anos e outro que vai fazer 7 meses, que fez 7 meses, né? Então, eu tenho mais tempo para ficar com eles também, que isso também é bacana, tá? Bom, se eu não te ajudei 100%, eu falei para você, manda lá, porque para a gente ir fechando esse aspecto e aí a gente consegue ajudar de maneira mais específica o seu caso, tá? Terapeuta Ana Ribeiro, o que você acha sobre quem está no começo da carreira fazer massagem de graça para praticar e, claro, mostrar seu trabalho? Eu acho legal, tá? Eu acho legal. Só que assim, não é uma questão de você fazer esse serviço de graça por ser de graça, entendeu? Eu prefiro realmente não cobrar um atendimento do que ficar dando desconto. Então eu prefiro que você faça demonstrativos. Mas eu não acho bacana você divulgar isso. Então, como que eu oriento os meus alunos a começarem, tá, terapeuta? Eu espero que você seja aí, senão você assiste de novo para poder ter essa dúvida respondida. Eu sei que eu demorei um pouquinho, mas assim, o que eu sempre oriento para os meus alunos é fazer esse trabalho de atendimento gratuito no começo da sua carreira mesmo, ali com parentes e amigos. Então esses são os primeiros, tem essa ordem de receber de graça, parentes e amigos. Depois, esses amigos podem estar indicando pessoas para você. Então não vai ser uma coisa muito aleatória. Eles vão saber da situação e esses amigos vão, meu amigo está precisando de uma pessoa para treinar, você pode ir lá, vai lá. Então beleza, aí você atende. Então é direcionado, não é uma coisa que você vai ficar divulgando que você atende de graça para poder adquirir experiência. Tem que ser algo mais interno isso, tá? Porque depois você vai chegar chegando no mercado, você vai chegar falando que você já tem prática. Então, se você já divulgou para todo mundo que você está começando assim e está fazendo atendimento de graça, isso não é legal, tá? Você pode vir a desvalorizar um pouquinho a sua própria mão de obra. Então, isso não é bacana. Então, os atendimentos gratuitos, eles são divulgados internamente. Então, começa com amigos e parentes, pede para esses amigos e parentes indicarem pessoas para estar vindo com você, né? Conversa ali por WhatsApp, por Messenger, Instagram, Facebook, qualquer lugar que seja. E aí, se você não consegue muita gente ainda desse jeito, o que eu sugiro é você fazer parceria, né? Então você vai ali, por exemplo, numa academia, numa clínica de fisioterapia, num salão de beleza, tá? Numa clínica de estética, que não tem o serviço de massagem relaxante, e aí você faz uma parceria com o dono da clínica. Fala assim, eu gostaria de propor uma parceria, né? E no qual poderia atender os seus clientes e tudo mais. E aí nesse começo, né, poderia fazer um convite direto, específico para esses clientes terem uma sessão do seu trabalho. Mas isso depois que você já tiver confiança, já tiver memorizado toda a sequência, com a prática prontinha para começar a atender e começar a cobrar pelos seus atendimentos, entendeu? Então eu faria dessa maneira. Então tem essas opções. Você começa ali tudo internamente. Depois que você já adquiriu essa prática, que nem eu falei para a Simone anterior, o ideal nesse mínimo, é você conseguir fazer ali 15 dias, uma sessão por dia. O ideal é 2, mas se você conseguir fazer uma, já vai adiantar. Se você já tem toda essa prática de base, né, quando você chegar ali mais ou menos nos 50, entre 50 a 100 atendimentos que eu digo, né, gratuitos ou até parcialmente cobrados ali de conhecidos,
aí você já começa a dar aquele segundo passo nesse início de carreira, né? É um segundo passo, mas ainda no início de carreira. E aí fazendo essas parcerias, e aí você atendendo gratuitamente esses clientes específicos, como sendo um presente, um brinde ali, aí é bacana. Mas eu não acho bacana você ficar divulgando amplamente, por exemplo, nas suas redes sociais, que a primeira sessão é grátis, né, para você estar conhecendo, tá ok? Então tenta focar, faz divulgação interna, tá? Para que você não possa vir desvalorizar, porque senão depois outras pessoas sempre vão querer esse atendimento de graça de você e tudo que você implanta, né, às vezes depois fica muito difícil de você tirar, de retroagir, tá ok? A Luciane acrescentou, Luciane, mas eu tenho fé em Deus que tudo voltará ao normal. Se Deus quiser, vai sim. A Valéria mandou uma pergunta aqui também, ó. Prof, você continua atendendo? Porque tem alguns profissionais atendendo, mas o que fazer com medo de pegar o vírus? Realmente é uma questão mais complicada, tá, Valéria? Mas eu digo para você que eu continuo atendendo, né, tomando os cuidados. E aí a gente tem que ter cuidado, assim, também com o cliente, porque o cliente que ele chega tossindo, quando ele chega com alguns sintomas, a gente já não pega com certeza. O pior é aquela situação que todo mundo já sabe hoje, que você tem aquelas pessoas que estão com vírus de maneira assintomática, não estão sentindo nada. E aí não tem como você detectar. Mas, geralmente, se essas pessoas estão assintomáticas, esse vírus também ele está numa menor carga, numa menor intensidade. Então, se você pegar, pode ser que seja um pouco mais leve. Mas, independente disso, quais são as formas de contaminação? Quais são as formas de contaminação, tá? É o contato. Então, por exemplo, eu estou com a minha mão aqui, eu vou limpar com álcool ou eu vou lavar com água e sabonete antes de atender o cliente e logo depois de atender o cliente. E eu fico com a máscara o tempo todo, tá? Então, porque assim, se eu pegar essa mão, eu atendi o cliente, tá? Peguei o contato e eu não lavo a mão antes, tá? E eu boto a mão no olho, ou coço o meu nariz, ou coço, né, bota, assim, raspa a boca, faço uma limpeza, limpo a boca, sei lá, qualquer coisa assim, né, portas de mucosa, tá? Aí é que o risco aumenta significativamente para você desenvolver, pegar ali o vírus. Mas se você não fizer isso, se você atender o seu cliente de máscara, tudo bonitinho, atendeu, lavou a mão depois, antes de pegar o almoço, trocou, higienizou todo o seu ambiente, trocou os lençóis, se é descartável, você jogou fora, tal, descartou corretamente, pode ficar tranquilo que não vai ter a contaminação. E eu garanto isso porque eu não parei praticamente em nenhum momento, tá? Então, como eu tenho a formação também em fisioterapia, então eu tenho muitos clientes que mandam contato direto para mim, mesmo a clínica estando fechada, e eu atendia de emergência, fisioterapia, como fisioterapeuta. Mas, lógico, sempre com a base da mão, da massagem, tá? Apesar de eu ser fisioterapeuta, eu uso todos esses meus conhecimentos para atender melhor o meu cliente na massagem, que é o carro-chefe que eu tenho, que é o shiatsu, e a partir do shiatsu eu vou utilizando outros recursos que eu tenho. Então, como eu também sou acupunturista, se eu vejo que aquele caso é acupuntura, eu faço acupuntura. Se eu acho que é aurículo, eu faço que é aurículo. Se eu acho que é manipulação, eu vou lá e faço a manipulação. Se eu acho que é a ventosa, eu vou lá e faço a ventosa. Mas a partir desses recursos. Mas o meu carro-chefe que eu vendo a sessão é uma sessão de 1 hora de shiatsu, que eu faço a minha divulgação de base, tá? E a partir daí vou desenvolvendo para resolver o problema ali do meu cliente, tá ok? Então, eu não parei em nenhum momento nessa pandemia. Lógico que não com a mesma intensidade, com a mesma quantidade de clientes que a gente atendia antes. Então, né, isso também já ajudou a não pegar o vírus. Então, e eu digo assim, até agora, né, não peguei, não contraí o vírus. Então, é possível a gente se cuidar, fazer a nossa parte, tá? E não ficar próximos de pessoas que não se cuidam. Aí a gente tem que se afastar mesmo. Se você sabe que aquela pessoa vai pra balada, que aquela pessoa não se cuida, afaste-se por esse momento, por esse tempo. E não precisa chegar para a pessoa e ficar discutindo com ela. Porque você vai criar ali um atrito desnecessário. Não vale a pena, né? Cada um hoje em dia tem ali um seu sentimento, né? E cada um tem a sua razão. Mas se você quer se preservar, afaste. E aí, se esse cliente chega assim todo revoltado, você não quer usar máscara, não atenda. Esses aí não vale a pena você atender,
tá? Então, tomando esses cuidados, a gente consegue atender sim, tá? Eu faço um escalda-pés. O escalda-pés é bacana também, tá? E no atendimento domiciliar. Bom, aí no atendimento domiciliar também é bacana. Você leva ali o borrifador de álcool e faz todos esses procedimentos que eu falei para você também na casa do cliente. Então, faz ali o borrifamento, o álcool gel, né? Limpa bem a sua maca, você leva a maca, né? Então, limpa a maca direitinho, tá? Porque isso vai ajudar bastante ali o seu cliente a entender que você está se cuidando, tá? E não toque em nada na casa que não seja necessário, tá? Fica ali, né? Vai ali para a sala, tal, e aí verifica, limpa a mão deles também com álcool gel de repente para poder cumprimentar, pergunta se eles querem, tudo mais, tá? Isso vai ajudar bastante, tá bom? A Luciane mandou aqui também, ó, continua atendendo alguns clientes, mas tem 2 semanas que dei uma parada total. Entendi. Luciane, você deu essa parada total por necessidade, assim, de você mesmo, que você percebeu que seria melhor você parar? Então, se você fez isso de coração, por consciência sua, bacana, não tem problema nenhum. Eu acho que isso faz parte. Eu também, particularmente, eu não acredito que a gente deva parar totalmente, tá? Mas é uma opinião minha. E se você tem esse pensamento, se na sua cidade a situação está pior, faça isso, tá? Faça isso, porque o importante é a gente dormir tranquilo no nosso travesseiro. Se você começa a ter muitos questionamentos, muitas dúvidas, né? Isso vai te prejudicar de uma forma que vai fazer com que todo o seu dia a dia comece a ficar pior, tá? Tenha certeza disso. Então, é muito melhor você conseguir ter a sua consciência tranquila, você dormir, encostar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir tranquilamente, do que se você fica aí, né, querendo atender, querendo fazer as coisas, e aí fica com medo, fica com receio, né, e fica indo contra os seus pensamentos, os seus princípios, tá? Não faça isso, tá? Então, o Oasis, legal, obrigado pelo feedback, o Oasis Terapia Milenar, e vai mandando mensagem, qualquer dúvida mais específica, tá? Qualquer ajuda nesse aspecto, tá? Tem um aplicativo lá que eu tô usando agora, que ele ajuda bastante, que é o Arrasou, que ele já vem com bastante posts bem prontinhos, tá? Então, qualquer coisa você me manda uma mensagem que a gente conversa. Brasília está voltando a abrir hoje, verdade. Então, se tem esse aspecto da cidade, eu ouvi dizer mesmo que Brasília estava um pouco mais difícil, tá? Então, isso é bacana também. Vamos trabalhando nesse aspecto, tá? Massoterapeuta Weberton Alves, legal. Eu estou em formação de massoterapia. Como posso fortalecer a minha cartela de clientes? É aquilo que eu falei já um pouquinho antes, tá? Não sei se você ouviu, mas eu vou repetir de maneira um pouco mais sucinta agora para você. Hoje em dia, né, tem se convencionado de que você divulgar a sua técnica, ela não é o melhor caminho, tá? Você tem que divulgar o quê? A queixa do cliente. Você tem que sensibilizar a pessoa com aquele momento que ela está. Então, por exemplo, você sabe que a massagem ajuda muito no alívio da ansiedade, né, do estresse. Então você vai pegar e fazer um post de estresse, de ansiedade, e vai explicar ali para os seus clientes, para os seus seguidores, para o seu público-alvo, o que e como a massagem melhora a ansiedade, como a massagem melhora o estresse. E nesse momento você vai começar a pegar ali muita gente dentro do seu público-alvo que estão com ansiedade, que estão com estresse. Então você vai poder ter esse gatilho. Tensão e dor muscular também caminham juntos. E a massagem pode ajudar muito nisso, né? Tensão e dor muscular. Insônia. A insônia também a gente consegue trabalhar. Então tem muita gente que está com insônia, tá? Só trabalhando com esses 4 temas, ansiedade, estresse, dor e tensão muscular, né? E a insônia, você já tem um grande mercado para você começar a expandir. Fazendo post desses temas, estudando o que é estresse, o que é ansiedade, o que é dor muscular, o que é tensão muscular, existe diferença, o que é insônia. Dentro de dor e tensão muscular tem vários caminhos, né, para vocês dar. Porque você pode começar falando sobre dor no pescoço, você pode falar dor na lombar, dor no ombro, dor no joelho. Então tem várias partes do corpo que tem dores. Dor de cabeça,
né? Então você pode ir falando como que a massagem melhora essas dores. Então você vai falar primeiro sobre a dor. Então quem tem muita dor de cabeça, quem tem muita enxaqueca, ela vai olhar o seu post e vai falar, putz, é isso que eu tenho. E aí ele vai ler ali e vai entender melhor se a massagem pode ser indicada para ela ou não. E aí ela vai poder entrar em contato com você. E a vantagem das mídias sociais é isso, porque assim, você dá um botão, você já consegue mandar uma mensagem para a pessoa. É diferente, vou ligar amanhã. Aí amanhã começa aquela correria, não dá. Então, essa é a maior vantagem que a gente tem das redes sociais agora, porque você consegue fazer tudo ali na hora. Então, eu deixo uma mensagem enviada, mesmo que seja à noite que eu esteja vendo, e aí no dia seguinte, no horário comercial, a pessoa responde para você. Ou você responde para a pessoa no horário comercial. Se você puder responder à noite também, não tem problema, responda, mas se você achar que isso é invasão de privacidade, também não tem problema, responde só no dia seguinte, tá? Fica tranquilo. Mas aí você começa a pegar melhor ali os seus clientes. Isso ajuda bastante, tá ok? Além daquilo que eu já falei também aqui antes, ó. Trabalhe com a prática, né? Então, se você está em início de carreira, você tem que garantir a base. As pessoas hoje em dia estão querendo atrair clientes, converter clientes e fidelizar clientes sem ter a base bem feita. E o que eu digo base? Questão de técnica, questão de sequência, questão de memória, questão de ter ali realmente toda uma harmonia no seu ambiente para atender o cliente. Nem que seja domiciliar, quem que seja na sua clínica, que seja numa clínica parceira, quem que seja no seu próprio negócio maior, qualquer caso que seja, tá ok? Se ficou mais dúvidas, você manda aí mais mensagem, tá? Estou um pouquinho atrasado aqui com as perguntas, mas eu vou respondendo quase que todas, eu espero. A Vânia, AT_S, diz, que tipo de luva posso usar para massagem? Vânia, eu particularmente não uso luva. E, inclusive, eu fiquei sabendo que a luva ficou absurdamente cara, né? Então, minha esposa que controla esses compras de materiais na clínica, né? Por exemplo, uma caixa de máscara era R$17. E hoje, 50 unidades que a gente compra direto na fábrica. E hoje subiu para 20 e pouquinhos reais. Então, você vê como que tudo subiu. E a caixa de luva parece que foi o pior, né? O pessoal pagava 7, 10 reais assim, numa caixa de luva. E hoje estão cobrando 90, 100 reais a caixa de luva, tá? Então, por esse motivo, eu acho que não vale a pena você usar luva nos seus atendimentos. A não ser que você vai fazer algum procedimento de sangria, da técnica da sangria, que aí eu uso luva também, tá? Eu uso luva também. Por exemplo, eu chego um cliente meu com um pico de hipertensão. E aí eu acho que eu já até comentei em umas lives aí minha com vocês. Se ele tem pico de hipertensão, eu vejo ali a pressão na hora e tá 18/14, por exemplo. Aí eu vou lá e faço uma sangria no ápice da orelha ou nos cantos ungueais do dedo, nos pontos, né, que vão ajudar a fazer esse alívio dessa pressão ali de maneira mais emergencial. Eu não estou curando a hipertensão, mas eu vou ali conseguir fazer. Então, como eu vou fazer a técnica da sangria, entrar em contato ali com o sangue da pessoa, o que eu faço? Aí eu uso luva, tá? Bacana, sem problema nenhum. Mas se não na massagem, não é necessário o uso de luvas. O que você vai fazer é borrifar suas mãos com álcool 70 na frente do cliente antes da sessão e depois, quando termina, faz a mesma coisa. Logo quando termina, vai lá e borrifa com álcool, esfrega, pergunta se o cliente também não quer. Entendeu? E siga desse jeito. Você não precisa usar luvas para fazer a massagem. Agora, caso você queira, mesmo assim, e aí eu respeito, e você pode estar usando sim, apesar dela estar muito, muito cara, mas dá para você estar utilizando, né? Lembrando que elas são descartáveis, então você tem que seguir o uso correto dessas luvas. Então, que tipo de luva eu posso usar? Essas luvas normais mesmo de, como é que chama? De plástico, né? De emborrachadas, assim. Pode até ser a mais barata que for. O que eu não usaria é aquelas que ficam muito frouxa na mão. Tá? Tem que ser aquelas que encaixam e fica ali do tamanho certinho na mão, seja P, M ou G que você costuma utilizar, tá? Então tem que seguir esse padrão certinho da luva, para ela ficar bem firme na mão. Porque eu sei que tem umas, eu não sei os termos técnicos de luva, mas eu sei que tem uma que fica mais frouxinho, né? Mais solto, a sua mão mais solta dentro da luva. Isso não é bacana, para massagem não. O ideal é você, né, trabalhar com a
com aquela luva que encaixa perfeitamente na sua mão, que fica parecendo ali mesmo uma segunda pele, tá ok? Então, se eu fosse usar luva, eu faria isso, tá? Tô aqui sim. Ah, legal, Ana. Então, que bom, que eu espero que você tenha escutado, tenha ajudado, tá? A massoterapia embelezamento. Pela pandemia, pensei em mandar e-mail. Como nos apresentamos? Fazemos currículos ou descrevemos as massagens? Então, massoterapia embelezamento, você viu, né? Eu não sei se você já acompanhou o que eu estava falando antes. Hoje em dia, você pode mandar e-mail sim, embora o e-mail não seja o meio melhor de comunicação. Você tem que ter um Instagram, como você tem, e o Facebook. Essas duas ferramentas e o WhatsApp são as 3 formas de comunicação com o seu cliente mais eficazes. Então, Instagram, Facebook e o seu WhatsApp, tá? Lógico que se você está já trabalhando mais conceitos, você pode até entrar no YouTube também, como eu estou fazendo agora, mas aí é no sentido de você ensinar um pouco mais amplo, tá? Mas para atender cliente, essas 3 já são bem bacanas e tem que utilizar isso. O e-mail pode ser utilizado também, tá? Mas pode ter certeza que ele é menos acessado do que o WhatsApp e o Face e o Instagram. E aí, faz aquilo que eu já falei para vocês, ó, postagem da situação que incomoda o cliente. Você tem que ir lá no que ele está sentindo. Então, por exemplo, se ele tem estresse, se ele tem ansiedade, você faz um post de estresse e ansiedade e mostra que a massagem alivia. Descreve ali os benefícios da massagem. Se ele tem dor, tensão muscular, qual tipo de dor? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor no ombro, dor na lombar, dor na perna, dor no joelho, dor no pé. Então você pode descrever todos esses tipos de dores e fazer um post dizendo como que a massagem melhora e alivia esses tipos de dores ou essa tensão, tá? E a partir daí você começa a atrair os seus clientes, tá ok? Então essa é a melhor forma de você fazer. O currículo hoje em dia, ninguém quer saber muito do seu currículo em si. Eu sei que a gente ainda valoriza o currículo. Eu valorizo muito o meu currículo ainda. Mas isso vai servir mais para uma questão acadêmica, para uma questão de concurso público, né? E não é o caso agora. A gente precisa atrair os clientes, tá? Então eles vão sabendo, eles vão começar a querer saber mais de você a partir do momento que você consegue chamar a atenção deles. E uma forma de chamar a atenção é essa, é você mostrando que você consegue ajudá-lo. Ajudá-lo, por que eu digo isso? Porque se você fez um post de ansiedade e a pessoa está super mega ansiosa, ela vai parar para ler ali e falar assim, nossa, isso me interessa, tem a ver comigo, será que isso vai me ajudar? E aí, assim por diante. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, quando você tem filho, você começa a pesquisar na internet muita coisa sobre filho, e aí começa a aparecer um monte de coisa sobre filho para você. E de ansiedade também. Se você é uma pessoa muito ansiosa e você está precisando melhorar isso por causa da pandemia, você acha que está pior, a pessoa vai começar a pesquisar na internet coisas sobre ansiedade, e se você fez um post sobre isso, vai aparecer para ela também. Entendeu? Porque a internet hoje em dia tem esse sentido de levar ali para as coisas que as pessoas estão precisando, entendeu? Então, legal, Oasis, ó, bacana, tá? Eu espero, te acompanhe, adoro suas dicas, eu espero que te ajude aí, tá? De verdade. A Valéria também agradeceu, legal. A Rosana, ótimo, assim que tenho atendido, perfeito, é aquilo que eu falei, né? Outra pergunta assim, ó, a Ana sai da estética, eu fico de máscara sempre, mas deixo o cliente tirar porque é um momento de relaxamento. Você acha perigoso? Não. Aquilo que eu falei aqui também. Eu sempre fico de máscara, e deixo o cliente à vontade. Se ele quer ficar de máscara, pode ficar de máscara. Se ele não quiser ficar de máscara, também não precisa. Para aqueles que estão mais assim receosos, quando a gente sabe, né, aquele cliente nosso que tem mais receio, que tem mais medo, que está com mais insegurança, eu até limpo com álcool de novo na frente dele, tá? Borrifo ali o álcool na frente dele para ele ficar um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, se ele quiser ficar de máscara, pode ficar, mas se ele quiser tirar, ele pode tirar ali, porque aí a gente pode também instalar até isso como, por exemplo, limpa ali tudo na frente dele de novo. Eu já limpei, mas a gente sempre limpa de novo só para garantir
que vai dar tudo certo aqui no nosso momento, que você possa realmente relaxar, e isso é muito bacana, tá? Quando a gente consegue passar essa confiança para o cliente, e aí pode ter certeza que ele não está gastando dinheiro com viagens, com outras coisas, e aí ele tem mais tempo, né? E para poder fazer ali a massagem e superar esse momento, ter ali um momento de lazer. A massagem aqui, ele entra com uma questão de saúde, mas entra também com um momento de lazer. Por quê? Porque ele vai relaxar, ele vai se sentir bem, vai fazer algo prazeroso para ele. Algo que antes ele ia no cinema, agora ele não pode ir no cinema. Então ele vai fazer uma massagem, entendeu? Que aí já ajuda tanto a saúde do corpo dele como usa a mente. Então isso a gente tem que ter foco. E não adianta a gente ter vergonha de falar, não, massagem é só saúde. Não, saúde emocional. Você pode até pensar dessa maneira, para não achar que está desvalorizando a massagem em si, entendeu? Mas é uma questão de saúde emocional, que você consegue melhorar. Então, e ele vai encarar isso como um momento de lazer, e não tem problema. É a mesma coisa que a gente fala assim, já que eu não consigo fazer isso, eu vou fazer aquilo, entendeu? E você mesmo às vezes toma essas decisões, né? E se você gosta muito de massagem, você vai fazer mais vezes sim, tá? Então pode deixar ele sem máscara, tá? Se você quiser que ele confie mais no seu trabalho, passa ali o álcool gel na hora, na marca na frente dele também. Eu acho que isso é bacana, tá? O medo faz não ter sucesso, preciso trabalhar isso. Eliane, isso é verdade, né? Eu até tinha mais assim, isso como pensamento de que tá com medo, vai com medo mesmo. Mas eu escutei uma palestra esses dias num podcast e aí a pessoa falou assim, que abominava esse mantra de que vai com medo mesmo. Não, não é isso que a gente quer, tá? Lógico que ela não quis dizer que você não precisava encarar o fato e trabalhar, mas não é ir com medo, é você trabalhar esse medo e ir amenizando ele, tá? Você vencendo esse medo. Então, na verdade, quando você efetivamente vai, é porque você já não está com o medo. Mas isso é um trabalho interno, porque essa pessoa que falou isso, ela é super proativa. Mas ela sempre encarou assim, que dessa forma que você não deve falar isso para o seu cliente, para o seu amigo, porque isso pode até espantar mais ainda, tá? Mas a ideia é você superar esse medo sim, para conseguir se desenvolver, tá ok? A Dani Faria Luna. Bom dia, estudando para me preparar e começar a trabalhar nessa área. Ah, uma iniciante, nem começou a atender ainda, tá? Se você começou a atender já, eu espero que você tenha escutado lá no início da minha live algumas orientações que eu dei, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, praticarem bastante, tá? E depois, conforme já estão confiantes na sua prática, você vai criando essa base, né? E começa a estudar de maneira mais afinco a teoria, tá? Isso é fundamental. Luciane respondeu aqui, gostei dessas dicas, porque sempre falamos só sobre massagem e seus benefícios, exatamente. Hoje em dia, o pessoal tem buscado mais essa outra forma de atrair o cliente. E isso é bacana realmente, e tem dado resultado. As pessoas, assim, elas, como tem o Google, a tecnologia de informação evoluiu muito, o pessoal chegou na conclusão ali, que se a pessoa está querendo... É a mesma coisa quando você quer comprar uma coisa, você quer comprar um celular, você começa a digitar lá, procura o celular, aí você digita o modelo, digita tudo que você quer, e você começa a procurar. E aí, de repente, assim, ó, tudo que você faz na internet começa a aparecer propaganda de celular. Então tem esse tal do algoritmo que te atrai isso. Então, se você trabalha com massagem e aí você tem as queixas, o que as pessoas procuram na área da massagem? Estresse, dor no pescoço, dor no ombro, tensão muscular, ansiedade, depressão, insônia. Então essas são as queixas das pessoas. E aí se você fez um post sobre isso, falando que a massagem melhora sobre isso, esse assunto, então esse é o tema principal, e aí depois você fala que a massagem ajuda nesse tema. Quando a pessoa está procurando assim, o que fazer para melhorar o estresse? Então começa a aparecer também esse seu post para a pessoa. Então isso que é o mais bacana, né? Então o próprio orgânico ali, né? Se você divulgar, melhor.
para você atrair o cliente ali no começo. Né, fazer aquela divulgaçãozinha, vai lá no gerenciador de anúncios, que é um aplicativo separado, faz o post e aí tem a opção lá de impulsionar. Né? O próprio Facebook, que é bem autodidático hoje, você consegue fazer ali, coloca ali R$60 durante 4 dias. Aí você vai ver quantas pessoas você consegue atingir com essa publicação, entendeu? E aí você consegue direcionar o seu público, se você quer homem ou mulher. Então, se você só atende público feminino, vai lá e fica só no feminino, tá? Qual a idade? De 30 a 40 anos. Hoje em dia não adianta você divulgar para 70, 80 anos, 60 anos, porque essas pessoas estão lá se resguardando mais. Então é mais bacana a gente o quê? Divulgar ali até 50 anos, 40, 50 anos, 30, 40, 50 anos, essas pessoas que estão mais nativas, que estão mais estressadas, por exemplo, tá? Então esse direcionamento é mais bacana para você fazer neste momento na pandemia, por exemplo. Até se vocês quiserem esses temas, assim, de um pouco mais específico, a gente pode estar fazendo também. Manda lá no direct, manda mensagem que a gente pode estar ajudando nesses aspectos, tá ok? Então isso também ajuda bastante. Então como evoluiu toda essa questão do algoritmo, né? Isso vai facilitar muito aí o trabalho de vocês também, tá? Porque a pessoa que está ansiosa, que está procurando alguma coisa para melhorar a ansiedade, ele já vai receber até o seu post ali também aparecendo, tá? O massoterapeuta Weberton Alves mandou, ficou super claro, obrigado, que bom, fico feliz de ter ajudado, tá? Máscara de tecido é mais viável? Essa é uma boa pergunta. As máscaras de tecidos, elas precisam ter um cuidado de higiene muito grande, como a gente usa muito tempo, né? Então tem que ter o cuidado, lavando, cuidando certinho, ela é super eficaz, tá? Hoje eu uso a descartável porque eu prefiro, porque como eu não sou dos mais organizados, né? Então eu não sei onde que eu deixo a minha máscara. Eu no começo até usei as de tecido, mas acabei perdendo. Eu ia num lugar e esquecia, né? E aí depois como é que eu voltava para o carro e tinha que usar máscara para ir no outro lugar, né? Então eu comecei a ter uma caixinha de descartável, que aí eu consigo já usando, e aí eu troco até com mais frequência, como realmente deve ser. Então tudo depende do seu estilo. Se você for uma pessoa organizada, que carrega o saquinho, que nem, por exemplo, os meus sogros, eles são super certinhos, né? Então eles têm lá o saquinho bonitinho, a gente vai, eles vêm aqui para casa, eles vão lá, tal, eles estão se cuidando, e mesmo assim, até para vir para casa, traz tudo bonitinho ali. E então isso é bem bacana. Então se você faz isso, pode continuar usando normal, que vai dar tudo certo, tá ok? Dani Faria, vinil. Luva de vinil. Isso mesmo. A luva de vinil é a que é mais utilizada mesmo. Massoterapia e embelezamento. Desculpa, me referia a parcerias com clínicas. Entendi. Então, se você tiver ainda, vamos lá. Parcerias com clínicas, tá? Como que a gente pode estar fazendo essas parcerias com clínicas? Você tem que procurar o espaço onde não tenha o serviço de massagem, obviamente, né? Então você foi lá, analisou, né, verificou que não tem e que é um lugar bacana que você pode ali contribuir. Então você tem que procurar o dono do espaço, o estabelecimento, buscar o gerente, se tiver algum gerente, e aí você propõe a parceria, verifica se tem um espaço. Essa questão ali da parceria no início é muito difícil, tá? Não é sempre que você vai ter sucesso. E ali, ó, a cada 10 que você vai, uma ou duas vão dar certo, tá? Então você tem que ter essa paciência, tem que ter essa persistência, tá? Para poder se dedicar. Mas depois é apresentando o seu serviço mesmo, mostrando que você está atuando, que você tem essa formação. Aí nessas horas um certificado pode ajudar mesmo, tá? Você tem ali tantas horas, você já atua tanto tempo, né? E isso vai fazer um pouco mais de diferença para você, tá ok? Mas busquem essas academias de ginástica, clínicas de estética, clínicas de fisioterapia e salão de beleza. Você pode procurar hotéis também, hotéis em que não oferece o serviço, que também é bacana. Só que hotel tem aquele risco maior. Eu sempre falo hotel com reticência, tá? Porque o hotel, lógico, você vai ter que ir num hotel de 3 estrelas para cima. Nesses outros é muito arriscado, é muito perigoso a ter algum problema de assédio sexual. Eu não recomendo. Pode até ser preconceito da minha parte, mas é melhor a gente trabalhar. Mesmo porque também o assédio você pode ter nesses outros hotéis, mas você vai ter uma estrutura melhor para você trabalhar. E o ideal é nesse hotel, se eles tiverem uma sala no saguão,
tá? No hall de entrada, você procurar fazer uma parceria com essa sala de atendimento, como se fosse locando ou pegando essa sala. Então, o pessoal chama, o cliente vai até ali e você faz a massagem, tá? Se for para ir no quarto, tem que ter uma parceria muito grande com a recepção. Então, você fala assim, ó, qualquer coisa, né, passou 60 minutos, se você não me viu nas câmeras, ou não viu saindo do quarto, ou não viu, né, descendo aqui no elevador, né, manda alguém bater na porta. Manda uma camareira bater na porta ali do hotel, tá? Faz essa parceria com os recepcionistas do hotel, que é bacana para te ajudar nesse aspecto, tá? E você pode procurar esses espaços para fazer essa parceria. E aí, geralmente, quando a gente trabalha com o conceito de parceria, a gente vai trabalhar com ganha-ganha. Então, tanto você tem que ganhar, como também, né, o parceiro tem que ganhar, tá? E aí, geralmente, varia ali de 30% a 50% de comissão, né? Então, se você cobra R$ 120 a sessão, 60% ou 30% que seja ali de 100, né, você vai deixar pro estabelecimento parceiro, tá? Tem que conversar direitinho isso. Como que eu decido se é 30 ou se é 50? Depende, lógico, do parceiro, do quanto que ele quer, e tudo depende também do que esse parceiro te oferece. Se ele te dá muita coisa, uma estrutura bacana, uma condição legal, se ele tem um público bom para você estar atendendo com uma boa perspectiva, né, você pode até chegar ali nos 50%, né? Mas se não, se você tiver que comprar mais materiais, custos variáveis e tudo mais, você tem que botar isso na balança e chegar ali no meio termo com esse parceiro, tá? Mas sempre procurando o gerente, procurando o dono e aquela coisa, se você tiver algum contato, nem que seja amigo de um amigo que falou para você ir lá, isso já ajuda. Um amigo de um amigo, não tem problema, né? Fala assim, que isso já também quebra algumas barreiras ali para você conseguir conversar com a pessoa, pelo menos, tá bom? A Ana 67. Ah, sim, eu perguntei porque você disse que o cliente negar em usar, que a gente não deva atender. Eu entrei bem na hora que você estava falando isso e acho que entendi errado. Não disse assim, da máscaras, né? Não, se ele não quiser usar, não tem problema, tá? E Ana Said. Desculpa, Ana. Ana Said, estética, legal. A Alessandra entrou. Amo fazer massagem em idosos. Eu atendo bastante idosos também, sabia? Opa! Desculpa me referir às parcerias, bacana. Eu acho que a gente já conseguiu conversar bastante aqui. Obrigado. Eu fico mexendo na tela, saio e entro toda hora. Tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Então, pessoal, já são 10 horas. Essa foi a live de hoje. Eu acho que vocês interagiram bastante aí. O Hugo mandou uma pergunta aqui, ó. Para ser bom no shiatsu, devo aprender massoterapia ocidental antes? Não. Acredito que não. Eu, particularmente, comecei já direto no shiatsu, tá? A minha base de todas foi lá no Japão. Quando eu entrei, lá é bem segmentado, né? Então, as pessoas lá, assim, você trabalha nisso e fica nisso o tempo todo. Mas eu, basicamente, lá comecei com a reflexologia podal. E aí trabalhei só com a reflexologia podal durante 1 ano e depois eu fui para corporal. Mas você pode estar trabalhando ali com o shiatsu desde o começo. E aí aprender um curso e ir praticando. O que eu concordo com a maioria das pessoas é que o shiatsu você precisa de uma prática maior. Você precisa de uma prática maior, precisa ali de uma atenção à sua postura melhor. O seu dedo no começo dói mais, mas o que eu tenho de experiência aqui, e tenho certeza disso, posso afirmar baseado nos meus treinamentos, do pessoal que eu treino aqui na clínica, que eu treino lá na unidade de Maringá, é que ninguém morre de dor no dedo. E aí quando você aprende a usar a postura e a usar o dedo da maneira correta na pressão, né, você consegue ter uma vida longa tranquila, tá? E a questão assim, o que é bom você aprender da massoterapia ocidental? É você, depois que tem a prática, conseguir... Mas isso, os cursos hoje no Brasil já ajudam nesse aspecto, tá? Mas é porque você tem que adaptar ao público que você vai atender, né? Então, a gente aqui no Brasil, eu não atendo os japonês, né? Japonês, é tudo descendente de japonês.
né? E aí, eles não gostam de tão forte, então tem que adaptar a sensibilidade, tem que adaptar a pressão, tem que entender que as doenças são outras, né? As queixas são outras do oriental, né? Entendeu? Então, no Ocidente a gente precisa adaptar isso sim, tá? Isso é importante a gente estar estudando, mas não em relação às técnicas ocidentais. Podemos já começar direto ali com os shiatsu. Aliás, eu sou suspeito para falar sobre isso, tá ok, Hugo? Sou esteticista, me identifiquei mais com a massoterapia. Tem muita gente que faz isso. Uma das vantagens da massoterapia é que você trabalha com clientes que são mais passíveis de fidelização. Então são clientes que vão gostar muito mais ali do seu trabalho, você vai criar uma relação muito mais íntima com esses clientes, então isso é mais bacana. Né? Você consegue, no médio e longo prazo, ver um resultado melhor, um benefício que você realmente proporciona, uma mudança ali de qualidade de vida, né, de alívio, você acaba ficando muito mais amigo desse seu cliente. E na estética é um pouco mais volátil, tem aquela queixa, aqueles problemas, se não resolve, então tem isso. Embora eu tenho amigas, né, que trabalham com estética que também adoram e amam esse tipo de trabalho. Eu acho que é questão de gosto mesmo. E se você se identificou mais com a massoterapia, siga esse caminho que vai dar certo também, tá? O Hugo mandou aqui de novo, ó. Na minha cidade tem cursos apenas na parte ocidental, shiatsus apenas intensivos de 3 dias. Mas shiatsu intensivo de 3 dias é bacana, é o suficiente. Eu acho que você precisa no mínimo disso, na verdade. Eu até ofereço o meu shiatsu básico em 2 dias, no final de semana, tá? Mas na minha formação aqui na minha cidade, quando a gente tinha o presencial, tá? Mas a gente tem hoje cursos online que você pode estar fazendo também, eu inclusive tenho o meu, tá? Que a gente conseguiu se adaptar e é bem bacana também, tá? Mas 3 dias é bom para você estar aprendendo, é bom para você aprender a sequência, praticar. Só que, ó, eu ainda te garanto, esses 3 dias não são suficientes. Depois você vai ter que continuar atendendo aquilo que eu já falei lá no começo da live. Pelo menos, você fez o curso, você tem que atender um cliente por dia durante 15, 20 dias. 15, 20 dias. Tem lá uma lei do hábito, né? Que você tem que atender não sei quantas, você tem que fazer aquela coisa não sei quantas vezes repetidas no mesmo dia para conseguir ter esse resultado. Mas eu diria que se você fizer de 15 a 20 dias, uma vez por semana, você vai aí sim memorizar a sequência e não perder o curso que você fez. Porque senão as pessoas fazem o curso e aí deixa de praticar tal, aí quando vai tentar pegar ali daqui 2, 3 semanas, já esqueceu tudo, e aí começa a ficar aquela coisa de desculpa e acaba não nem desenvolvendo, tá? Então se você está realmente precisando, eu acredito que você faz. Agora se você já tem outra atividade de trabalho, outras funções, isso acaba às vezes dificultando um pouquinho, tá? Então, Rosana Siqueira, iniciei o shiatsu facial, depois que assisti seu curso. Muito grata, foi um sucesso. Bacana, bacana, é isso mesmo, tá? O shiatsu facial é fantástico mesmo, ele ajuda muito, vai trabalhando, né, toda a questão da pele, ajudando os estímulos. Você também trabalha muito a questão da ansiedade, do estresse, dor de cabeça com o shiatsu facial. Ele é bem mais amplo, né? A gente consegue atender de maneira bem mais ampla lá os nossos clientes, tá ok? Então o Hugo entendeu, né? Bacana. É isso que é importante, você conseguir entender e verificar aí. Lógico que a gente sempre fala assim, ó, o que a gente conversa aqui é uma questão de opinião, tá? É a minha opinião. Eu sei que eu sou um pouco contraditório do que algumas pessoas pensam, porque eu sou bem meio termo, né, de ocidental com oriental. E eu gosto muito da questão da gente conhecer o público que a gente trabalha, que ele é ocidental. O Sensei Onoda também acredita muito nisso, né? Que é o meu sensei lá na Europa, onde eu estou fazendo toda a minha formação de shiatsu, que veio lá da escola japonesa de shiatsu. Então, eu trabalhei no Japão, mas eu não tinha essa relação direta com a escola de shiatsu do Japão, né? A escola japonesa de shiatsu, que é lá do criador da técnica do Tokujiro Namikoshi. E aí, quando eu conheci o Sensei Onoda lá na Espanha, onde eu comecei a fazer toda a minha formação mais aprofundada, mais específica da escola japonesa de shiatsu, né? Eu comecei a entender de maneira melhor. E ele mesmo, ele adapta todo esse conceito. Hoje, quando a gente ensina medicina tradicional chinesa associada ao shiatsu, já é uma adaptação de tudo isso,
tá? Já é uma adaptação de tudo isso também, tá ok? Então, pessoal, eu acho que hoje foi bacana, né? Conforme o pessoal foi entrando, várias perguntas foram lançadas. Eu não tenho muita prática nisso, então eu parava, lia a pergunta, lia, respondia, e aí às vezes a pessoa estava lá embaixo dando outro feedback ou dando um direcionamento, que nem eu tô falando, não, eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. Então, mas aí eu respondi de novo atualizando a pergunta, então eu espero que você tenha compreendido, tá? E é isso, a gente se encontra na nossa próxima live. Lembrando que, pessoal, nós temos ainda, nós vamos em breve fazer um lançamento de um curso novo, de um curso que eu considero mais completo, mais adequado. Nós fizemos uma reformulação, tá? E montamos ali um conjunto de quatro técnicas para quem quer estar iniciando e se aprofundando nesses conteúdos, tá? E o lançamento vai ser em breve e vai ter um super desconto para essa primeira turma, porque vai ser essa primeira turma, a ideia é carregar ali na mão para ser um grupo pequeno de alunos, para que a gente consiga verificar se mesmo no online, ou para a gente confirmar, na verdade, que mesmo no online, a gente consegue fazer com que o aluno tenha os mesmos resultados. Por quê? Porque hoje tem essas lives, por exemplo, né? E aí eu consigo ali, ó, falar com vocês e ir discutindo, tirando todas as dúvidas ali naquele mesmo momento, né? Vai ter o grupo de WhatsApp, vai ter específico do grupo, então se alguém tem uma dúvida, manda lá. Se alguém do próprio grupo tiver, já sabe como resolver aquela questão, já ajuda, não fica esperando só o professor estar respondendo. Às vezes eu vou esperar isso, né? Eu vou esperar vocês ali pensarem, um ajudar o outro, de propósito, né? Porque quando a gente instiga isso, ou eu vou simplesmente mandar uma outra pergunta para vocês pensarem em como tentar resolver aquilo, isso vai instigando você a evoluir, tá? Essa é a ideia. Então eu vou carregando na mão, mas não dou tudo de mão beijada, pelo menos assim. Isso está dentro da minha educação, da minha cultura, da minha forma de ensinar, né? Porque eu tenho que ensinar você a pescar e não dar o peixe para você. Eu sei que é clichê, mas isso é um pensamento que eu realmente acredito, tá? Que a gente tem que ensinar as pessoas a buscarem as respostas, né? Eu falo assim, muita gente acha que eu sou muito inteligente, que eu sou muito esperto, mas não é isso, né? E eu também não me considero isso, mas eu aprendi muito bem, né, onde procurar as coisas, tá? Onde eu vou ter a resposta daquilo que eu preciso. E aí, eu tô com uma dúvida agora, eu vou lá e busco essa resposta para poder entender. E aí, dessa maneira, eu vou conseguindo, né, e agregando conhecimento. Como eu fui atrás, eu tive esse interesse, ele acaba fixando mais na minha memória, na minha cabeça. E isso acaba criando todo esse conteúdo que a gente tenta disponibilizar hoje para vocês. E nesse sentido também de oferecer algo que possa ser realmente útil e aplicável para as pessoas, tá? Porque a gente também percebeu que existem muitas pessoas utilizando a internet só para ganhar dinheiro, mas sem conteúdo, sem base. É uma coisa absurda isso, é uma coisa absurda. Eu escuto alguns comentários, alguns vídeos e as pessoas estão viajando, sabe? Cometendo erros, né? Dando explicações totalmente equivocadas. Isso não pode. Isso me motivou muito também a estar aqui entrando com vocês e falando. E mesmo assim, eu falo para vocês, a minha opinião é apenas uma opinião das diversas que você deve buscar. Eu não sou a lei, tá? Eu não sou a regra 100%, eu não sou 100% correto, né? E eu não tenho vergonha de reconhecer quando eu erro, tá? Isso é um ponto, tá? É fundamental isso, tá? E eu sou professor universitário já desde 2012, tá? Então, eu gosto de ensinar e eu sei que isso é real. Então, tipo, eu aprendi que você tem ali uma escala de artigos científicos e tudo mais que você deve procurar. E isso também é uma coisa que eu quero ensinar para vocês. Por quê? Porque a partir do momento que vocês sabem, né, quando que você pode confiar num trabalho e assim por diante, isso tudo vai deixar vocês cada vez mais confiantes. E lógico, buscar opiniões de especialistas também é importante,
por mais que esteja ali na base, por mais que esteja ali na base da hierarquia de coleta de informações, que eu chamo, né? Então você tem que primeiro buscar ali o padrão ouro, aquilo que é mais confiável, e aí depois você tem outras formas. E a menor delas é opinião de especialista, e eu me considero um especialista. Então, a minha opinião vale? Lógico que vale. Vale sim, ela é para te ajudar. Porém, né, ela não é a única, tá? Ela não é a única. E isso eu quero deixar bem claro para vocês. Ela não é a única. Vocês precisam abrir a mente de vocês, buscar também outros profissionais e a partir daí, né, fazerem a sua própria interpretação e o seu raciocínio e a sua tomada de decisão, tá ok? Bom, é isso. Então já fiz o meu merchan aqui também hoje. Aproveitei, né? Porque a gente está realmente nesse processo final agora de lançamento. Quem tem me acompanhado nos stories tem visto que eu tenho dado bastante teleaula. Então eu dou aula agora também na Universidade da Unopar EAD. Aí estou dando aula de outras disciplinas online para vários alunos do Brasil inteiro. Isso está sendo bem bacana, né? Eu achava que ia ser mais difícil, mas não, tá sendo bem legal. A resposta está sendo muito positiva. Então tem um aluno lá de Fortaleza, tem um aluno do interior de São Paulo, tem um aluno de Santos, Santa Catarina, é bem bacana. Diversas universidades, Anhanguera, Pitágoras, Unime, Unopar. Então isso também está sendo bem legal. E aí eu tenho trabalhado bastante esses dias, por isso que não vai ser logo agora, mas no máximo aí em 2 semanas, tá? Vocês aguardem que vai ter novidades para vocês, tá ok? Então, boa semana. Semana que vem eu tô com uma perspectiva, tá, de fazer uma live de manhã na segunda-feira, às 9 horas, para manter o nosso padrão. Mas eu estou querendo também fazer uma agora às 21 horas da noite. O que vocês acham? Eu vou colocar ali no meu stories uma aula às 21 horas da noite. Será que vai ser interessante? Será que vai dar mais audiência? Será que vocês vão curtir mais? Tá? Então, qualquer coisa me ajudem lá, porque se eu fizer uma às 21 horas, se ficar melhor para vocês assistirem, a gente pode fazer uma alteração ali no horário, tá ok? Só o Google mandou aqui, ó. Qual disciplina você está ministrando no EAD? É um curso livre? Não, esse curso do EAD que eu estou lá na universidade, ele é um curso de fisioterapia EAD. E o curso de estética e cosmética EAD, tá? E o curso de embelezamento e imagem pessoal também. Então são esses 3 cursos que eu dou aula nas universidades, pelas universidades, tá ok? O curso livre que eu vou estar dando vai ser meu próprio, que eu vou estar fazendo o lançamento em breve para vocês, tá bom? É isso aí. Então, o curso livre, ele vai ser meu próprio, que eu vou estar lançando para vocês em breve, daqui 2 semanas. As aulas que eu venho dando agora é nas universidades, que eu sou professor da universidade, tá bom? No curso de fisioterapia, isso, Ana Said. Legal, ó, tá vendo? Lembrei, Ana. Tá ok? Então tá, é bacana. Eu acho que é uma forma de você também evoluir. Tá? É uma evoluir. É necessário 100% para atuar na massoterapia? Não. Não é regra. Mas vai te ajudar. Eu dou aula para vários cursos, porque o polo é aqui de Londrina. e aí a gente dá aula para, como é que chama lá? Para Anhanguera, Pitágoras e Pitágoras Unopar. Então tem essas opções também aí. Qualquer coisa me manda um direct e aí eu vou orientando melhor, tá bom? Legal. Pode ser? Então, pessoal, já passou aqui do meu tempo, já são 10h18, eu sei que eu atrasei um pouquinho, por isso que eu fiquei mais tempo também. Né, Hugo? É bacana. Eu comecei como massoterapeuta, depois eu fiz o curso de fisioterapia e eu achei que foi muito válido. E não por isso a gente deve desmerecer a profissão de massoterapeuta, tá? Não devemos, porque isso é a base, né? E eu posso te dizer uma coisa, que por mais que eu seja fisioterapeuta, eu te garanto que eu consigo ter um retorno financeiro melhor como massoterapeuta do que como fisioterapeuta. Mas as pessoas que me pagam o serviço de massagem, de massoterapia, eles valorizam mais eu por ser também fisioterapeuta do que se eu fosse só fisioterapeuta. Ficou confuso, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Vou repetir. Os meus clientes, eles me valorizam
como massoterapeuta e valorizam mais ainda por eu ter fisioterapia como base. Então, isso gera confiança nesses clientes, tá? Agora, se eu fosse só fisioterapeuta, eles não pagam o valor que eles pagam para mim na sessão de massagem. Então, eles não me valorizam só como fisioterapeuta, tá? E eu tenho exemplos claros, né? Porque eu tenho amigos que não conseguem cobrar numa sessão particular de fisioterapia R$60. Não conseguem, tá? O cliente não faz. Agora, se eu cobrar R$120 numa sessão de massagem, eles me pagam. Mas eu uso todo o meu conhecimento de fisioterapia para resolver o atendimento do cliente. Porque se eu não tivesse todo esse conhecimento, lógico, não só de fisioterapia, mas de tudo que eu estudei até hoje, tá? Então, se eu não utilizasse todo esse meu conhecimento e não resolvesse, eu não ia conseguir sustentar. Mas pelo menos eles me pagam ali, tá? Eles me respeitam e não se incomodam de pagar o valor que eu estou cobrando. Já como fisioterapia, não, tá? Aí eles têm plano, aí vão buscar outro lugar mais barato, né? Então, tem essa questão também que é interessante, né? Como que é paradoxo. Você pensa que fisioterapeuta é mais valorizado, que é isso, que é aquilo, mas no final das contas, eu, na minha prática, né, posso ser uma das exceções, mas consigo até receber mais sendo massoterapeuta. Tá ok, pessoal? Neide, fica por uma próxima para a gente poder estar conversando com você, tá? Hoje a gente já é 10h21, geralmente eu fico só até as 10 horas aqui com vocês, mas como a conversa estava boa, a gente acabou se estendendo um pouco, mas fica para a próxima, tá ok, Neide? Abraços, pessoal, até semana que vem. Vou colocar então uma enquete no Stories se vocês acham que às 21 horas é mais bacana do que às 9 horas da manhã. Então, na segunda-feira ainda, tá? E aí vocês vão me ajudar a tomar uma decisão aí se é melhor à noite ou de manhã, tá ok? E qualquer outra dúvida aí, Neide, se você tiver também uma dúvida, manda lá no direct, manda no direct para mim que eu vou respondendo para você, tá ok? Então, tchau, tchau, pessoal, abraços e até semana que vem. Semana que vem ainda tem às 9 horas da manhã, tá? Com certeza a gente mantém o nosso padrão ali, tá ok? Obrigado, Ana Said. Obrigado, Simone. A gente se fala então, tá? Abraços.